Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Pai amado. Te louvamos porque Tu és bom. Te louvamos porque Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Pai, que é a Tua ira, meu Deus. Te louvamos porque Tu és o único Deus e verdadeiro, Pai. Aquele que era, que é e há de vir, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te adorar, Senhor. Exaltar o Teu nome, Pai amado. Te louvamos, Senhor, porque mesmo nós pecadores e falhos, meu Deus, mas o Senhor nos ouve, Senhor. O Senhor inclina para ouvir a nossa oração, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua justiça, meu Deus. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus santo, santo, santo. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai amado. Não merecíamos, Pai amado, não merecíamos. Porque não fazemos por onde, Senhor. Muito pelo contrário. Somos ingratos, Pai amado. Somos ingratos com cada dia de vida que o Senhor nos dá, Pai. E te peço perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas nossas falhas, meu Deus. Perdão pelas nossas transgressões, meu Deus. Pai, nos ajude a ser mais e mais santo como Tu és, meu Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude a andar nos Teus caminhos. Nos ajude, Senhor, a ser fiel a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, tá bom? Para entender o contexto. Que diz assim a palavra do Senhor. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Em Lucas, esta história é tanto diferente da que aparece em Mateus e Marcos. Aqui, Jesus está sentado num barco, ensinando uma grande multidão que está na praia. Os outros evangelhos não falam sobre a grande pesca. Aqui em Lucas, Jesus já conhece Simão. Referência Lucas capítulo 4, versículos 38 a 39. André não é mencionado. Jesus chama Simão para ser seguidor ou discípulo. Os outros não são diretamente chamados, mas também se tornam seus seguidores. Versículo 11. E o capítulo 5 inicia assim. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta
em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. E o devocional diz assim: aprendemos com esta narrativa a necessidade da ação humana. A redada de peixes foi miraculosa. Entretanto, nem os pescadores, nem o barco, nem o equipamento de pesca foram ignorados. Todos foram utilizados para apanhar os peixes. O mesmo ocorre na salvação de almas. Deus opera com recursos, e ainda que a matemática da graça prevaleça, ele se agradará da tolice de pregar para a salvação, para salvar aqueles que crerem. Quando Deus age sem equipamentos, ele é indubitavelmente glorificado. Mas ele mesmo selecionou o plano de instrumentalização pelo qual ele é mais magnificado na terra. Recursos por si só são completamente infrutíferos. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Qual era a razão para isto? Não eram eles pescadores exercendo seu chamado especial? Realmente, não eram mãos inexperientes. Eles entendiam do trabalho. Haviam trabalhado de modo inábil? Não, faltou esforço?
Não. Trabalharam arduamente. Faltou perseverança? Não. Eles haviam trabalhado toda a noite. Havia falta de peixes no mar? Certamente não, pois assim que o mestre surgiu, eles nadaram até a rede em cardumes. Qual então é a razão? Seria porque não há poder nos recursos em si a parte da presença de Jesus? Sem ele nada podemos fazer, mas com Cristo tudo podemos fazer. A presença de Cristo ortuga sucesso. Jesus sentou-se no barco de Pedro e sua vontade, por influência misteriosa, atraiu os peixes à rede. Quando Jesus é exaltado em sua igreja, sua presença é o poder da igreja. O clamor de um rei está no seu meio. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Saiamos nesta manhã para nosso trabalho de pesca de almas, olhando para o alto, em fé e ao nosso redor, em solene anseio. Trabalhemos até que venha a noite, e trabalhemos até que venha a noite, e não trabalharemos em vão. Pois ele que nos convida a lançar rede, a encherá com os peixes. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 19. Que diz assim, a palavra do Senhor: a glória de Deus revelada no céu e na lei. A introdução. Este salmo se divide em duas partes. Primeira parte, hino de louvor a Deus. Introdução, Salmo 3, Salmos 3, 2 e 1. Pela sua glória visível na criação, versículos 1 a 6 do Salmo 19. E segundo, elogio à lei de Deus, versículos 7 a 14. Os versículos 7 a 14 são um salmo de sabedoria. E o salmo inicia assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. A cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração.
Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Amém. Vamos para alguns comentários e referências no Salmo 19. Salmo 19, título hebraico. Referência à introdução, Salmo 4, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. O céu anuncia. Referência, Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 20. A glória de Deus. Referência, Salmo 57, versículo 5. Salmo 19, versículo 4. Voz do céu. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz linha do céu. Se espalha pelo mundo inteiro, alcançam a terra toda. As duas primeiras linhas do versículo 4, como traduzidas na Septuaginta, são citadas por Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 18, aplicando-se ao Evangelho espalhado pelo mundo inteiro. O sol. Em muitas religiões, o sol era adorado como um deus, mas para os israelitas, o único Deus é Javé, o Criador de todas as coisas, incluindo o sol, que todos os dias segue o seu caminho determinado por Deus. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor. Referência, Salmo 1, versículo 2. É na lei que Deus revela a sua vontade para o seu povo. Dá novas forças. Referência, Salmo 23, versículo 3. Merecem confiança. Referência, Salmo 93, versículo 5 e Salmo 111, versículo 7. Dão sabedoria. Referências, versículo 11, Salmo 119, versículos 98 a 100. Salmo 19, versículo 8. Iluminam a nossa mente. Como o sol, versículo 4, ilumina a terra, assim a lei de Deus é luz para iluminar a mente das pessoas. Referência, Salmo 119, versículo 105.
O texto hebraico traz: ilumina os olhos. O que pode querer dizer? Dão força, energia, vida. Referência: Salmo 13, versículo 13. Salmo 19, versículo 9. Temor. Aqui quer dizer obediência à lei de Deus. Referência: Salmo 111, versículo 10. Verdade. Referência: Salmo 119, versículo 160. Sabedoria. Salmos 19, versículo 11. Sabedoria, versículo 7. Eu sou recompensado. A recompensa é a felicidade que resulta da própria obediência. Referência: Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Salmo 19, versículo 12. Faltas que cometo sem perceber. Só Deus pode guardar as pessoas Só Deus pode guardar as pessoas de caírem em pecados, quer sejam cometidos sem querer. Salmo 139, versículos 23 a 24, ou de propósito. Versículo 13 e Números, capítulo 15, versículos 30 a 31. Salmo 19, versículo 13. Desobediência. É possível que isso se refira à idolatria. Referência a Êxodo, capítulo 32, versículos 31 a 33. E por fim, Salmo 19, versículo 14. Defensor. Essa palavra em hebraico quer dizer vingador de sangue. Referência: Salmo 9, versículo 12. Defensor, que quer dizer goi. Também era a pessoa que cuidava dos interesses de um parente. Referência: Ruth, capítulo 3, versículo 9. E é isso, gente. Salmos de número 19. Que Deus os abençoe.